Começa agora mais um Minha Escola na TV. Todos nós sabemos da importância das atividades físicas na nossa vida, independente da idade. Inclusive, esse assunto foi o tema do primeiro programa dessa temporada no Minha Escola na TV. É consenso entre os especialistas em educação física que encontrar uma atividade que você goste é fundamental na hora de tornar a atividade física um hábito na sua vida. Por isso, hoje nós vamos falar sobre duas formas de manter o seu corpo em movimento, a Zumba e o Taekwondo. Para isso, recebo aqui no estúdio Natália de Souza, professora de Zumba, e Edevaldo Irias, professor de Taekwondo. Olá, gente, obrigada por ter aceitado o convite. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Então, Natália, eu vou começar a entrevista com você. A Zumba, ela é um jeito alternativo de iniciar a dança? Me fala um pouco mais sobre a Zumba. Então, a Zumba, ela é uma modalidade que foi criada pelo Beto. A diferença da Zumba é isso. Ela é uma dança, mas ela tem uma junção da dança com a ginástica. Então, ela não é propriamente só uma dança, né? Então, com isso, ela tem esse diferencial. E a Zumba, ela é baseada na dança, né, nos ritmos latinos. Ou seja, para você fazer uma aula de Zumba, tem que ter salsa, merengue, cúmbia, reggaeton, que são ritmos primordiais da Zumba. Então, a pessoa não precisa saber dançar, ter essa facilidade na dança. A Zumba, ela abraça qualquer tipo de aluno, indiferente dele ter ou não uma facilidade com a dança. Ai, bacana. Eu gosto de Zumba, porque eu não sei dançar, não. Sou péssima em dança. Como você disse, a pessoa não precisaria ter facilidade na dança, mas ela precisaria saber pelo menos o princípio de dança ou alguma coreografia pré-ensaiada, algo do tipo? Então, a Zumba é uma aula ritmada, né? Ou seja, a gente usa, né, como eu disse, ritmos, né, a música na dança, durante a aula. Mas o que acontece? Uma aula de dança, por exemplo, você vai fazer uma aula de dança onde o funk é o ritmo que está predominando. Você vai seguir uma coreografia muito ali à risca. E a Zumba não. A Zumba tem uma coreografia, tem os movimentos da ginástica, mas você consegue interagir. Claro que uma pessoa com uma boa coordenação motora, né, uma pessoa que tem uma facilidade para dança, ela vai executar um pouco melhor do que aquela que não tenha. Mas nada que proíbe a que não tem fazer. Sim. Tem aquelas pessoas que têm o corpo não atrofiados, mas sim não desenvolvidos em certas áreas. Você acha que isso que a Zumba proporciona uma melhora na qualidade de vida dessa pessoa? Com certeza. Eu costumo brincar que a Zumba é a aula da diversão. Você olha ali, o aluno está na aula de Zumba, de repente está com um sorrisão no rosto, está ali feliz, está fazendo uma atividade física, se movimentando e se divertindo. O que eu acho que é essencial para que a pessoa faça uma atividade física com prazer, que tem que ter prazer. Se não tiver prazer, ela não vai conseguir ir com frequência, né, executar bem os exercícios. Então, assim, a aula de Zumba traz isso, essa alegria, essa diversão. Todo mundo fala que a criança é posto em meio de uma sociedade com essa aula, tipo, uma criança que não saía dentro de casa, começou a ver taekwondo na televisão, ver vídeos e se interessou, aí essa criança praticamente não saía dentro de casa, é posta em novas amizades, coisas do tipo. Você já presenciou isso? Sim, o que acontece? Hoje é bem comum as crianças ficarem até introvertidas, até mesmo devido à imposição de meios tecnológicos, se privarem dessa busca de conhecimentos e práticas esportivas que levam eles a um mundo e uma vivência diferente. Então, com certeza, muitas crianças hoje são induzidas a buscar o esporte devido a isso. A tecnologia está buscando tanto essas pessoas que eles esquecem posteriormente desse mundo. Sim, igual você mesmo tinha mencionado sobre tecnologia afetar a vida. O desenvolvimento exatamente. da criança.
Você tinha até mencionado. Eu acho que hoje, a geração hoje é geração celular. Eu costumo brincar assim, né? Tecnologia tá aí, é muito bacana, mas não pode esquecer da atividade física. Isso tem que ser estimulado desde que a criança está bem pequenininha. Os pais têm que procurar estimular dentro da escola, o professor de educação física, cobrar isso deles mesmo. No caso, eu acho muito bacana, igual o Edevaldo está aqui, a questão da luta, né, é muito interessante. Então, assim, o pai tem que estimular e cobrar isso, porque as crianças estão cada vez recebendo, estou dando um exemplo de celular, mas tem o videogame, né? Esses acessos muito cedo. Então isso está deixando eles muito sedentários, o que futuramente se tornarão adultos com algumas doenças provenientes desse sedentarismo. Então essa é a importância de focar na atividade física desde pequeno. Entendi. E assim, para uma criança, como é que você faz ela gostar de atividade física? Às vezes a criança não gosta, só fica dentro de casa. Não, eu acredito que a criança, ela é estimulada, né? Então, não é que ela não tem que ter a vivência do eletrônico, mas ela também tem que ser estimulada a fazer outras coisas. Então, procurar mesmo. Por exemplo, o caso da menina, né? Ela não tem que ser estimulada só ao balé. Ela tem que ser estimulada ao balé, ela tem que ser estimulada a jogar um vôlei, a jogar um futebol na escola também. O que tem que ser essa limitação só do balé? Não, eu acho que o pai tem que procurar ver com o que ela vai se identificar, para que ela tome gosto por aquilo e faça. Dentro do Zumba mesmo, né, que é o tema que eu estou aqui abordando, a gente tem o Zumba Kids, né, que é um programa vinculado, ele é próprio para crianças mesmo. Então, assim, as músicas são diferentes das de adulto. Ai, que tudo bacana. É um meio de buscar que a criança se interesse e goste da aula, né? Ai, que legal, gente, não sabia disso. Sim. É uma novidade, não só pra mim, eu acho que pra muita gente também que não sabia que tinha Zumba Kids. Sim. Não sabia, gente. É. E deixa eu te falar, você falou essa questão da menina, que ela não pode fazer só balé. Homem também pode fazer Zumba? Com certeza. Eu tenho alunos homens. Isso é um tabu muito grande na nossa sociedade, né? É uma cultura que a gente tem que meninos não podem dançar. Não existe isso. Isso é uma coisa muito retrógrada. Tipo assim, os pais têm que estimular o que a criança goste, indiferente de ser uma luta ou ser uma dança, né? Isso é para meninos e para meninas. Isso não interfere em nada na criança, muito pelo contrário. Se ele bloquear isso é ruim para a criança. Então o menino faz a Zumba, a menina faz a luta e sem preconceito Com nenhum. certeza. Então, uma coisa que sempre falam é que sobre paixão à primeira vista. Tem algum aluno que chegou lá no primeiro dia, pode até ter falado, tipo, não gostei dessa aula de hoje, mas continuou ouvindo e acabou que gostou da coisa? Sim. Esse tipo de aluno é aquele que vai, eu costumo falar, às vezes, pela dor, né? Porque quando você não vai pelo amor, você vai pela dor. Então, às vezes, as pessoas vão procurar atividade física quando precisam tá com alguma coisa, alguma doença, indicação médica, alguma coisa assim. Então, esse aluno você tem que ter aquele jogo de cintura para que ele se interesse pela aula, porque ir por obrigação é muito ruim, né? E falando assim, quando vocês acham importante uma criança tentar algum tipo de esporte, algum tipo de dança, e quase a maioria sempre desiste, mas vocês acham importante eles continuarem buscando o que querem? Pelo menos tentar achar, né, algum tipo Não, de com atividade. certeza. Alguma coisa ele vai se interessar. Você pode ter certeza disso. Tendo ali um professor que estimule, né, que tente conhecer cada aluno de forma individualizada, alguma coisa você pode ter certeza que esse aluno vai se identificar. Alguma modalidade dentro da atividade física, que é um leque muito grande, ele vai se interessar. Você pode ter certeza disso, que é o que eu disse, né? Às vezes a criança vai pro lado da academia, ou às vezes a criança na escola gosta de praticar o vôlei, futebol, ou às vezes o lado da luta, que é o do Edevaldo. Então, assim, alguma coisa ele vai gostar, desde que ele seja estimulado, né?
E também é bom também os pais darem algum exemplo, né, gente? Porque Verdade. os filhos são exemplos dos pais, né? Então, assim, ele vai procurar ver o que o pai está fazendo também. Se o pai também é um sedentário também que não movimenta em nada, a criança vai buscar a mesma coisa, né? Então, Edevaldo, eu gostaria de te perguntar se teve comparação dos dois casos. Uma criança que você já tenha vivenciado, uma criança que não praticava praticamente nenhuma atividade física, era sedentária, entre aspas, e uma criança que jogava bola, no exemplo, que gostava de fazer alguma coisa. Você viu uma diferença entre essas duas crianças? Com certeza, sempre tem. Muitas vezes a gente, inclusive eu gosto muito de observar a primeira aula. Eu observo na primeira aula e faço uma anotação. E faço uma aposta comigo mesmo. Esse volta, esse aqui não volta. Então a gente observa bem a primeira aula do aluno. Então a primeira aula ela é muito importante no sentido de que ou você consegue fazer ele ter um olhar que o agrada, ou ter um olhar que ele teve birra daquela modalidade. Isso é muito importante. Uhum. E em questão de... Igual a história do Anderson Silva, que eu gosto muito de citar, que ele começou sendo uma criança normal, aí foi fazer balé, depois de balé ganhou elasticidade, foi encaminhado para lutas, que ele acabou gostando muito, por sinal. Tem algum caso vivenciado de... não facilidade, igual eu disse, mas de encaminhamento sobre uma criança que gostava muito de uma coisa e acabou se tornando outra, entre aspas, com a ajuda do que ele fazia antes? Em termos de dança, eu não tenho nenhum caso desse, né? Mas, entre outros esportes, com certeza. Começa em um esporte, viu que não foi o que ele almejava, viu que não foi muito bem, e a busca pelo esporte ela tem que ser constante. Se você foi impulsionado atrás do taekwondo, não gostei. Se você não parar por aí e a pessoa que está te impulsionando, vamos tentar o jiu-jitsu? Vai para o jiu-jitsu. Não gostei do jiu-jitsu. Vamos para o muay thai? Não gostei do muay thai. Vamos para o judô? Então, assim, não é desculpa hoje em dia para falar assim, só tem isso. Hoje a gama de esporte ela é muito variada. Então, com certeza, qualquer pessoa que se interessar por esporte de contato, de luta, ele vai encontrar um. E você já vivenciou um caso parecido? Não, eu não vivenciei, não. Esse exemplo que você deu aí pra mim, nunca tive. Tá? Sim. Então, Edevaldo, deixa eu te perguntar. O taekwondo ele chegou quando no Brasil? O que é o taekwondo? O taekwondo é uma modalidade que existe aproximadamente há mais de 2000 anos. Foi uma das primeiras modalidades marciais no mundo. E a partir da criação de algumas modalidades, entre elas o taekwondo, foram se formando várias outras modalidades, mas a base basicamente é a mesma modalidade que difundiu de uma e foi mudando em alguns aspectos, se passando por outras com outros nomes. O taekwondo chegou no Brasil aproximadamente no ano de 1970. Mestres coreanos enviaram uma sequência de mestres para o Brasil para difundir esse esporte. Então ele chegou em 1970 em São Paulo. No nosso estado aqui há registros que ele chegou em 1976, 6 anos depois. E mais precisamente para a nossa cidade aqui, o meu primeiro professor, ele chama-se José de Lourdes Fernandes. Eu me lembro que o taekwondo aqui em Ponte Nova, ele estava na década de 90, 89 por aí. Eu não consigo afirmar precisamente. A minha introdução no esporte ela vem no ano de 99. Mas eu creio que dentro de Ponte Nova o taekwondo veio através do professor Fernandes aproximadamente no ano de 1990, por aí, 89. Entendi, obrigada. E agora a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Minha Escola na TV. Voltamos com Minha Escola na TV. No outro bloco, a gente estava contando um pouquinho sobre a história do taekwondo. Então, Edevaldo, o taekwondo, o que diferencia ele das outras artes marciais? São várias diferenças, inclusive em termos de formação, de contatos, formas de contato, regras.
O taekwondo, a diferença do taekwondo para a maioria dos esportes é que o taekwondo ele trabalha 95% movimentos são de pernas. Então é um esporte muito aeróbico. Voltado para o jiu-jitsu, o jiu-jitsu é uma modalidade de luta com parte de solo, 90% é solo. O Muay Thai, por exemplo, já distingue por técnicas com joelho, cotovelo. O judô também, muitas projeções, o Hapkido. Então, cada modalidade de luta ela tem uma particularidade, regras completamente diferentes, mas todos assim são excelentes esportes e qualquer ser humano venha a interessar vai estar bem servido. Contamos hoje com a presença das alunas do Colégio Atenas Equipe. Ei, gente, tudo bem? Então, vocês têm alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Existe uma idade máxima para poder praticar o taekwondo? Tipo, o idoso pode praticar? Até quantos anos? Então, não existe uma idade máxima. O que se exige de uma pessoa com idade de 10 anos, você não consegue exigir de alguém com 60 ou 70 anos. Mas qualquer pessoa que tenha condição de um bom raciocínio, uma coordenação motora que dê para se trabalhar, é recomendável sim. Não existe idade máxima, não. Falando de idade, você acha também que existe uma idade mínima para começar a fazer? Então, idade mínima, com certeza sim. Idade mínima, eu costumo trabalhar com crianças a partir de 5 anos de idade. A partir dos 5 anos de idade eu já vejo que já tem uma musculatura um pouquinho mais definida no sentido da idade de 5 anos. 4 anos eu acho muito cedo para se começar. Mas assim, se for uma criança com idade de 4 anos, mas já com um tamanho mais proveniente para 5, hoje em dia é muito assim, você tem uma criança de 4 anos, mas se você não perguntar a idade dela, você vai se enganar. Você vai entender que ela tenha 6 anos. Então hoje é muito assim, mas eu prefiro trabalhar com criança a partir de 5 anos de idade. Você vê algum benefício gritante, um grande benefício, vamos falar assim, que o taekwondo pode trazer para a vida de uma criança ou de um adolescente? Com certeza. Não só o taekwondo, mas a arte marcial mesmo, ela é uma disciplinadora. A criança que pratica uma arte marcial começa a perceber e observar e ter necessidade de se dar bons exemplos. A obediência ela é muito maior, porque se exige, a princípio de tudo, respeito, hierarquia, obediência, solidariedade. Então, a criança ou o adulto, qualquer pessoa que entra na modalidade de luta, ela vai passar, a primeira passagem dela é pelo respeito e pela disciplina. Então, qualquer pessoa que ingressar na modalidade de luta, se for imaginar, vai ser do jeito que eu quero, não é. Porque dentro do tatame, dentro do octógono, dentro do ringue, as regras elas são muitas. E na Zumba? Você vê? Então, como eu já disse sobre a Zumba, eu acho que um dos maiores benefícios é a diversão mesmo, praticar atividade física de forma divertida, né? É o maior atrativo, na minha opinião, sobre a modalidade. Então, ali acontece a socialização, a interação. Então, o aluno, ele se diverte e pratica atividade física. Acho que é um dos maiores benefícios. Como é que são as suas aulas de Zumba? Toda aula tem, né, a sua periodização. Eu monto uma aula padrão mesmo. Uma aula de Zumba, por exemplo, o aluno consegue queimar mais ou menos 600 calorias durante uma aula, né? Por isso que eu citei para você que existe o padrão da aula, né, pro Kids. Existe o Zumba Gold, que são para pessoas mais acima de 60. Então, assim, tem uma coisa mais específica. Inclusive, eu trouxe um vídeo para vocês assistirem, que foi um evento feito pela academia. Vocês dão uma olhadinha.
Então, eu trabalho na Vida Leve, né, na Academia Vida Leve, e também eu trabalho com a Zumba no Esporte Clube Palmeirense. Então, ali eu fiz uma junção das minhas turmas, né, e foi um evento feito no colégio aqui em Montessori, e vocês podem observar, tem gente pro sul, tem gente pro norte, mas tá todo mundo feliz, todo mundo divertindo. Então, assim, é isso que eu acho bacana no Zumba. O Zumba, ele não tem preconceito, ele não discrimina ninguém. Ele, muito pelo contrário, ele faz as pessoas se interagir. O que eu achei interessante é que tinha muita gente junta, todo mundo se divertindo, fazendo a mesma coisa. Muito legal, muito gostoso. O que a Zumba ajuda nisso, em interagir com as outras pessoas que estão ali praticando? Eu tenho observado muito nas minhas aulas de Zumba, principalmente com alunos mais de idade. Eu tenho alunas e alunos, porque eu tenho homens também, como eu já disse, de 70 anos e de 10 anos. Então, assim, os mais velhos, eu observo muito neles a melhora principalmente no psicológico. Eu tenho alunos que foram para aula de Zumba por indicação de psicólogos, por exemplo, para a pessoa desestressar, relaxar, liberar hormônios, né, ter essa alegria, essa vivência, essa interação. São pessoas que estavam às vezes depressivas em casa, muito isoladas, e através do Zumba, através da dança, elas conseguiram voltar a se sentir importantes, a gostar mesmo delas, a melhora da autoestima, humor. Isso tudo acontece durante uma aula de Zumba. Como você mesma acabou de falar, não trabalha só físico, mas também psicológico. Com certeza. Então, como poderia ser inserido o que beneficiaria dentro de um ambiente escolar? No escolar, eu acho que para desestressar mesmo. Por exemplo, a criança fica ali muito dentro da sala de aula, muito limitada, só matéria, a estar ali estudando. E o Zumba, ele daria uma relaxada naquele estresse. Inclusive, quando eu fui ao Atenas, foi muito engraçado. Eu cheguei lá a convite da Nívia, né, da Nídia, para fazer uma apresentação. E foi muito legal, porque no começo eles ficaram meio tímidos, depois todo mundo foi participar. Inclusive, eu ganhei alunas devido a essa apresentação na escola de vocês. Então, para mim foi muito bacana. Eu queria perguntar para vocês também, vocês gostaram? Gostamos. Ah, então tá bom. E como bem muita gente fala, dentro de um ambiente escolar, dentro de uma carteira, a criança pode não estar se sentindo tão confortável, pode estar sofrendo algum tipo de pressão, um tipo de, não bullying, mas tipo, algum tipo de pressão e precisa desestressar ou estirar a cabeça. Você aconselha o Taekwondo para esse tipo de pessoa, como exercício para a mente, para acalmar ou até mesmo desestressar? Com certeza. O Taekwondo ele apresenta várias formas para se colocar uma criança ou um adulto à prática. Desde do esporte do Taekwondo vivenciado para lutas a movimentos de formas. São movimentos que a gente faz com pernas e braços que não envolve a luta, o combate em si entre duas pessoas. São movimentos muito bacanas que você apresenta com muita concentração, que você faz como se fosse uma luta contra um inimigo imaginário. Então isso faz com que o praticante ele trabalhe muita concentração. Então, como podemos ver, as artes marciais conjunto com métodos de atividade físicas alternativos, não só academia e coisas obrigatórias, podem fazer então muito bem para a nossa, não só o físico, mas também para a mente, né? Verdade. E agora vamos para o intervalo, já a gente volta com mais um pouquinho do Minha Escola na TV. Voltamos agora com o programa Minha Escola na TV. Hoje o nosso assunto está sendo a arte marcial Taekwondo e também a Zumba. Estamos aqui com o Edevaldo, professor, e a Natália, também professora de Zumba. As meninas têm uma pergunta. Vai lá, gente. Eu queria perguntar para a Natália. Precisa saber dançar para fazer Zumba?
Não, como eu já disse, eu acho que o diferencial da Zumba é isso. Você não fica preso a padrões, a coreografia toda certinha. Você pode fazer Zumba e não saber dançar. Inclusive, você vai melhorar muito a sua coordenação motora praticando a aula de Zumba. Então, você não tem propriamente que saber dançar, ser um dançarino para fazer a aula, entendeu? Você pode melhorar e aprimorar durante a aula. A minha pergunta é pro professor Edevaldo. Quais são a última faixa, tipo assim, tem muita dúvida em relação à última etapa que você faz com você, que você pode passar pra gente? Então, o Taekwondo é um esporte que tem várias graduações. A primeira graduação, o aluno entra como faixa branca, e a partir dessa graduação tem mais 10 graduações. A última graduação no Taekwondo em faixas é a faixa preta. A partir da faixa preta, a gente chama-se de Dan, promoção de Dan, que vai do faixa preta primeiro Dan até o faixa preta 10º Dan. O 10º Dan hoje só pode ter um é o máximo no Taekwondo. O 10º Dan, vamos colocar que ele é o general, é o maioral, o mais graduado no Taekwondo. Hoje eu sou faixa preta segundo Dan, tenho 2 graduações dentro da faixa preta. E assim, a partir da 4ª graduação na faixa preta, que é o 4º Dan, você se torna mestre. E assim, a partir daí, você tem outras graduações dentro da faixa preta. Grão-mestre, e assim vai. Então, o bacana do esporte, da luta, é justamente isso. Que você começa na faixa branca e te permite uma busca. Hoje eu sou faixa branca, mas eu quero melhorar. Eu quero ser um faixa cinza. A partir da faixa cinza, eu quero continuar. Eu quero ser um faixa amarela. E a busca maior, todo mundo sonha em ser faixa preta. Então, o esporte, ele cativa, o esporte de luta, ele cativa por causa disso. Por causa dessa busca, dessa vontade de se graduar e se tornar um professor de Taekwondo, professor de Jiu-Jitsu, de qualquer modalidade voltada para combate. O que acontece com o corpo de alguém que era sedentário, que começa a fazer atividades físicas, como a dança, por exemplo? Nossa, ele vai melhorar 300%, né? Vai acontecer várias coisas. A pessoa vai se sentir bem melhor praticando atividade física, entendeu? Por quê? Porque uma pessoa sedentária, ela tende a sempre estar cansada, nunca ter animação para nada. E, querendo ou não, praticando atividade física, isso vai melhorar. Eu costumo ter depoimentos de alunos que eles veem uma melhora em subir uma escada, por exemplo, né? Depois de começar a praticar atividade física. Tenho certeza que a Edevaldo também já escutou isso. Então, assim, enquanto as pessoas não se conscientizarem que atividade física tem que ser um hábito na vida da gente, é um hábito. Você não tem que procurar atividade física para você ter um corpo bonito. Isso é uma consequência de um hábito que você tem na sua vida, né? Nós não temos o hábito de, igual vocês, irem à escola, se alimentar. Isso são hábitos, rotinas que a gente tem que ter. Da mesma forma, tem que ser atividade física, né? É só benefício, gente. É só coisa boa. A pessoa que começa a praticar, ela tem uma melhora, assim, na vida, em todos os sentidos, tanto o psicológico, como eu citei aqui, né, tanto físico quanto psicológico, todos dois, assim, vão melhorar muito, só tem a ganhar. Uma coisa que eu vi que eu acho legal de toda a arte marcial é a graduação, que vai mostrando o desenvolvimento e evolução da pessoa com o passar do tempo. E então, falando com tempo de demora para ver a evolução, com quanto tempo você acha que um novato consegue ver seu próprio desenvolvimento com o passar do tempo? Tipo, começa a ver ou ganhando corpo ou ganhando habilidades. Então, o ganho de habilidades, ele provém de cada aluno. Cada aluno tem uma forma de aprendizado, ele consegue desenvolver de forma diferente. Em termos de graduações, normalmente a graduação ela ocorre de 6 em 6 meses, ou em algumas situações de ano em ano. Isso vai de acordo com a evolução realmente de cada um. No meu caso, no Taekwondo, eu coloco graduação de 6 em 6 meses. Em alguns casos, às vezes menos, dependendo do desempenho de cada aluno. Mas
O normal mesmo é de 6 em 6 meses, alguns máximo de ano em ano, mas a apresentação da necessidade de se graduar um aluno vai muito pelo que ele apresenta de absorção do aprendizado dele. Sim. E na dança, com quanto tempo você já consegue ver uma mudança? Então, você fala no corpo, né? Isso. Atividade física, para você começar a sentir um resultado mesmo, uma mudança, é na base de 2 a 3 meses, né, para você conseguir. Mas o exemplo que eu dei para ela, por exemplo, de se sentir melhor mesmo, subir uma escada, é uma coisa que você consegue, uma pessoa que estava muito sedentária, você consegue ter esse resultado muito rápido, né, porque uma pessoa que estava totalmente parada, né, não estava movimentando pra, assim, só andando, né? Então, assim, já entrando na atividade física, ela já tem uma melhora rápida, imediata, entendeu? Mas, assim, dependendo do que a pessoa está buscando na área, né, na atividade física, são pelo menos 3 meses, né? E a zumba não é só a dança, também tem uma musiquinha que você tem que colocar no fundo, né? Sim, inclui movimentos de ginástica. E como que você escolhe a música para você colocar? Na verdade, para você ser um professor de zumba, você tem que fazer um curso, né? E fazendo esse curso, você tem que se credenciar para você virar um membrozinho, que é o que eles falam. Por exemplo, o Zumba, ele está presente em mais de 150 países. Só que a linguagem que a gente fala é a mesma. Eu consigo ministrar uma aula de Zumba lá no Japão. Por quê? Porque eu sou uma professora licenciada, então o mesmo programa que eu recebo é o mesmo que uma outra pessoa lá recebe. Então a coreografia é a mesma. A música é a mesma. Então, assim, como eu sou uma professora, né, licenciada dentro do Zumba, eu consigo ministrar uma aula em qualquer lugar que eu esteja. Então, falando de modo geral, o Zumba praticamente você não precisa de ter não é preciso de ter diálogo com os alunos, mas independente do local onde vai acontecer, o movimento do corpo vai ser sempre o mesmo, igual que você acabou Exatamente. De falar. Outra diferença do Zumba também em relação a uma aula de dança é isso. A aula de Zumba, ela é mais movimento. O professor fala pouco, ele dá o comando mais em movimento mesmo, entendeu? O comando não é tanto voz, é o movimento corporal mesmo. Então, em qualquer lugar que você tiver, você consegue ministrar uma aula de Zumba. E a aula de dança, então, é mais instrucional do que... Sim. E a coreografia costuma ser mais puxada, mais difícil, né? Requer muito treino. Então, assim, a aula de Zumba já não tem isso, né? O que melhora o Zumba em uma pessoa que fica muito dentro de casa, não conversa com ninguém, não tem muito contato com as outras pessoas? Então, é o que eu já citei para vocês, a questão da socialização, da interação, né? Por quê? Porque geralmente uma aula de Zumba, né, é uma aula coletiva, então ali você vai conhecer pessoas, você vai estar trocando informações, trocando experiências de vida. Então isso é muito bom para as pessoas conseguirem melhorar o lado psicológico mesmo. Agora, o lado físico, as melhoras são assim, gritantes, questão de flexibilidade, questão de respiração, questão de resistência. Isso tudo é trabalhado na aula de Zumba. Tem alguma doença que melhora? Algum caso que você já teve de alguém doente? No caso, eu tive, igual eu falei, a questão da depressão, né? Eu tive uma melhora, assim, várias alunas, vários casos que estavam bem deprimidas, bem, assim, infelizes mesmo dentro de casa e começaram a praticar o Zumba e, assim, renovaram, se sentiram pessoas, assim, importantes mesmo na vida. Eu acho também que a aula coletiva, ela tem muito disso. O professor, ele tem muito contato com o aluno tem contato com outras pessoas e, assim, sucessivamente, você melhora isso, né? E você tá me contando desses casos de pessoas que te contaram. Você acha importante ter essa relação com o aluno? Nossa, conversar muito. Abertamente? Muito. As minhas alunas, os meus alunos em geral, porque eu também tenho homens, nossa, são muito mais que alunos,
né? Eles são meus amigos de verdade mesmo. Eu costumo falar isso para eles. Eu também tenho os meus problemas, né? Eu sou ser humano, então eu fico muito dividir isso com eles também, como eles dividem comigo. Então, esse contato com o aluno é muito importante. O professor, ele tem que ser acolhedor. Ele tem que fazer com que o aluno se sinta bem ao ir fazer uma aula. Senão ele não vai ter prazer em fazer essa aula, né? Em fazer qualquer tipo de aula, indiferente seja qual for. Porque eu costumo falar, em 1% dos alunos que vão é porque amam. Os outros vão porque estão precisando de alguma coisa. Então, assim, se não acontecer isso do professor com o aluno, se ele não sentir essa confiança, não tem jeito, não vai ser sucesso, não vai, né, dar certo. Verdade. Sempre falam que a prática leva à perfeição. Você realmente acredita que quanto mais ensaio aquela pessoa for fazendo, melhor ela vai ficar? Com certeza. A gente sempre tem os alunos de primeira fila, né? Eu costumo falar que, brinco com algumas alunas assim, se eu faltar fulano da aula, porque é tão frequente, ela sempre tá ali assídua, sempre tá coladinha, eu vou treinar uma música nova, ela é a primeira a pegar, então enfim, esse aluno, ele vai ser perfeito. Às vezes eu erro e ainda brinco com eles assim, vocês não podem errar porque eu tô copiando vocês. Porque eles são tão bons, eles são tão frequentes, que às vezes eu erro e eles não erram. Mas acontece isso sim. Geralmente eu costumo brincar porque tem aquele aluno que pode chover, que pode cair o mundo, que ele tá na aula. Não tem jeito. Então, a diferença do remédio pro veneno é a dose, né? Correto? Com certeza. E a zumba, tem algum problema se eu fizer zumba todo dia você tá lá dançando? Ou tem que ter uma regrinha aí, regrar seus dias? Não, eu concordo com a sua fala, né? Tudo em excesso prejudica, né? Mas, não, no caso do zumba não, porque é igual eu tô te falando, a aula, ela pode ser intensa, mas a intensidade depende do aluno. Às vezes ele não vai fazer com tanta intensidade, ele não tá legal hoje, ele não vai fazer com tanta intensidade. Então, assim, isso depende. Mas acho que não, que no caso do zumba, se ele quiser praticar todos os dias, ele pode todos os dias estar ali na aula de zumba. E agora vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Minha Escola na TV. Voltamos agora com o programa Minha Escola na TV. Hoje o nosso assunto está sendo Zumba e Taekwondo. Nossos convidados, Natália e Edivaldo, professores. E a gente também trouxe alunas do Colégio Atenas Equipe. Minha pergunta agora é para a Natália. A Zumba tornou muito popular nos últimos anos. O que trouxe essa popularidade? Eu acredito que é a facilidade mesmo de se praticar a aula. Porque a aula de dança, ela cobra mais, né? Uma perfeição, uma coreografia. Isso não acontece no Zumba, né? É uma aula coreografada, mas qualquer aluno que queira fazer, consegue fazer do seu jeitinho, mas consegue. Então é uma aula que costuma abraçar todos os alunos. Então eu acho que por isso ela se tornou mais popular. Para você. Você acha que uma pessoa que pratica taekwondo pode reagir a um assalto? Então, recomenda-se sempre que não se reaja a assalto, porque nunca se sabe qual que realmente é a intenção da pessoa que se comete o assalto. A sua reação pode provocar uma coisa mais grave. Talvez a iniciativa da sua reação pode gerar talvez a sua morte. Então não se recomenda de forma alguma que se reaja a um assalto. Mesmo que você seja o melhor na sua modalidade de luta, mesmo que você saiba se defender muito bem. Porque o que vem a gente não sabe o que é. Porque é totalmente diferente você lutar de você brigar ou de você se provocar uma autodefesa diante de um assalto. Então, definitivamente eu não recomendo. Como que funcionam as competições no taekwondo? Então, o taekwondo é um esporte olímpico, se tornou olímpico há mais de 10 anos, e a competição do taekwondo ela funciona em critérios de pontos. Um atleta ele tem uma meia, essa meia ela tem alguns ímãs que, ao contato no protetor do tórax do adversário,
ele ele marca no sensor. E a partir daí tem a provocação do contato, aí marca-se pontos. E cada golpe ele pontua de uma forma. Chute no meio vale 2 pontos, chute à altura da cabeça vale 3 pontos ou 4 pontos, dependendo de como é acertado o golpe. E basicamente assim, protetor de tórax, protetor de cabeça, protetor bucal, caneleira, protetor antebraço e vamos para o combate. Uma pergunta que eu até tinha feito para ela. Você acha que a prática leva à perfeição? Leva a um melhor desempenho físico? Ah, sem dúvida. A dedicação ela é imprescindível para o resultado. Sim. Ninguém consegue bons resultados se não tem uma dedicação e uma boa frequência. Definitivamente a prática leva à perfeição. Se você quer realmente ser bom em alguma coisa, pratique, leve a sério e dê o seu melhor. Dessa forma não tem como dar errado, não. E uma pergunta para você mesmo. O Taekwondo, ele é uma arte definitiva de quê? Igual Hapkido, autodefesa, Jiu-Jitsu, arte corporal no chão, mais imobilização. Me explica um pouco sobre o Taekwondo. Então, o Taekwondo é um esporte que você usa 95% de pernas, né? Sim. Também é uma atividade de autodefesa. Qualquer modalidade que seja de luta, dentro dela existe a parte de defesa pessoal, o emprego de defesa pessoal. No Taekwondo, por exemplo, a graduação, para o aluno ser graduado, ele tem que aprender desde o Kyorigi, que é a luta em si, as práticas de defesa pessoal e outras particularidades dentro do Taekwondo. Então, não é simplesmente só a luta, só de lutar que vive o atleta de Taekwondo. Para ele graduar, ele tem que apresentar vários outros requisitos, inclusive propriamente do conhecimento sobre as regras, sobre a origem, inclusive, do esporte. Sim, entendi. Você já teve algum aluno que gostou muito do Taekwondo e foi fazendo competições e usou aquilo como carreira? Olha só, é muito bacana o aprendizado, por quê? Porque o aprendizado Taekwondo, ele te leva a uma faixa preta. E o faixa preta é habilitado para dar aula. Então, eu tenho alguns alunos lá que já formaram faixa preta. Hoje eles me auxiliam dando aula. E assim, a partir de um dado momento, se ele entender, olha, a partir de hoje eu vou seguir minha carreira, vou conseguir abrir minha academia e vou dar aula. Então assim, a partir do momento que você se torna um faixa preta, você federado, você consegue abrir uma academia e conseguir dar aula. Dessa forma foi o mesmo processo meu. Me tornei um faixa preta, tomei iniciativa, busquei o meu espaço e hoje tenho a minha própria academia, sou federado e já formei faixa preta. Então assim, de hoje para amanhã nada impede que um faixa preta que treinou comigo a vida toda até o dia de hoje já seguir a sua carreira na sua academia. É um processo muito bonito, inclusive. Pelo debatido, você tinha falado que depende da pessoa e talvez de 3 em 3 meses ela graduasse. Como seria, no caso, a graduação? Seria 1 grau por 1 de uma faixa de 1 a 10 para poder mudar de faixa, ou a pessoa pode ser ou mais ou menos sucedida que a outra? Entendi. Como se, por exemplo, se eu conseguisse, devido ao meu conhecimento, devido à minha evolução, eu meio que pular de graduação, 1 ou 2 graduações acima? Mais ou menos, em vez de você receber graduação igual faixa preta 1, você poderia receber faixa preta 3, entre aspas. Preta, mas... outras graduações baixas. Sim. Então, hoje é muito fácil a busca pelo aprendizado. Hoje, se alguém realmente tiver interesse em aprender, ele, por si só, através da internet, ele consegue se tornar um faixa preta melhor que eu, por exemplo, né? Isso depende muito da necessidade e do empenho dele de se aprender. Então, eu, através da internet, eu consigo aprender muitas coisas. E, logicamente, que um aluno que se dedica na academia, em buscas em pesquisas, estudos, ele tem muita facilidade em se tornar um faixa preta mais rápido que aqueles que fazem o trivial do dia a dia. Sim.
você fica muito orgulhoso quando você vê seus alunos subindo de faixa? Ó, é muito, na verdade, todo o exame de graduação eu consigo me emocionar, porque são períodos de treinamentos, inclusive o período que antecede, o mês que antecede o exame de graduação é um mês muito puxado, porque é um mês que você trabalha coisas dentro do taekwondo, 2, 3 meses, coisas que você não vivencia durante as aulas, mas que para graduar o aluno é necessário aprender. Então, alguns ali em um período menor, ele tem que mostrar essas qualidades diante do mestre para ele ser graduado. Então, quando você vê que está chegando na última semana e o aluno ainda permanece com um pouquinho de dificuldade, você empenha e fala, ó, essa semana nós vamos fazer aula manhã e tarde, nós vamos fazer aula semana toda, sábado no período da tarde também tem aula. E quando você vê que no dia do exame de graduação ele consegue apresentar o necessário para receber a graduação, é uma satisfação muito grande, é um alívio por ter conseguido fazer o aluno aprender, é muito bom. Inclusive em termos de competições. Quando você consegue levar um aluno para a competição, que você vê que conseguiu aplicar dentro da luta ali, na competição, tudo que você brigou no dia a dia para que ele aprendesse, é muito gratificante. Sim. E você, Natália, no quesito soberania, não soberania, mas sim respeito, você acha que você recebe isso com facilidade dos seus alunos? Com certeza. Eu acho que eles me respeitam muito, sim. E tem que acontecer esse respeito, né? Para que eu não seja só uma professora, e sim uma amiga também. Né? Essa visão que eu tenho. Afinal, eu sempre costumo falar com eles. O meu sucesso é com eles. Tudo eu devo aos meus alunos. Então, tem que acontecer esse respeito para que isso aconteça. Entendi. Sim. Eu queria agradecer a presença de vocês por terem aceitado o convite, de vir conversar com a gente. Obrigada, Edevaldo. Obrigada, Natália. Eu que agradeço o convite. Obrigada, meninas, por também estarem aqui, fazendo umas perguntas bacanas para o programa. E ficamos hoje por aqui com o programa Minha Escola na TV. Quarta-feira que vem tem mais, então até lá. Tchauzinho.